A luta livre profissional pode ser um trabalho extremamente perigoso, pois pode resultar em lesões até mesmo para os lutadores mais fortes e habilidosos. Embora a maioria dessas lesões possa ser recuperada com o tempo, algumas causam muito mais danos, tanto que têm efeitos permanentes, embora alguns lutadores consigam continuar lutando com os danos. Portanto, fique conosco neste vídeo, pois vamos mostrar as lesões que danificaram permanentemente os corpos dos lutadores da WWE. Para começar a nossa lista, veremos uma lesão que mudou a vida de Steve Austin para sempre. No que diz respeito aos grandes nomes da luta livre, poucos se comparam a Stone Cold Steve Austin. Muito antes de sua passagem pela WWE, ele foi um astro da extinta WCW e da ECW, conhecido por ser um dos caras mais técnicos da indústria da luta livre naquela época. Muitos fãs só conhecem seu tempo na WWE, que começou em 1995, já que Austin teve algumas conquistas incríveis enquanto trabalhava para Vince McMahon. Mas e se nós lhe disséssemos que a WWE não chegou a ver o melhor dele? Parece loucura, mas somente nos 2 primeiros anos em que trabalhou para Vince McMahon é que Steve Austin conseguiu dar o melhor de si, e isso se deve à terrível lesão nas costas que ele sofreu. A data era 3 de agosto de 1997. Steve Austin havia se tornado rapidamente o favorito dos fãs na empresa e estava tendo segmentos com todos os maiores superstars da época. No início do ano, ele havia eliminado Bret Hart para vencer a partida Royal Rumble, participou de seu primeiro evento principal de PPV, perdeu a chance de ganhar o WWE Championship em uma partida eliminatória contra Hart, The Undertaker e Vader e virou babyface. Depois de tudo isso, Austin se uniu a Shawn Michaels em uma disputa contra os Harts, que levou a dupla a conquistar o WWE Tag Team Championship. Temos que dizer que a história foi muito legal, mas tudo isso levou Owen Hart e Steve Austin a se enfrentarem no SummerSlam com o título do campeonato intercontinental em jogo. Um confronto pelo campeonato, 2 lendas no ringue, com uma estipulação de Kiss My Ass para o perdedor. Todos os ingredientes para um clássico instantâneo da WWE. Mas tudo deu errado logo no início da luta, quando o Texas Rattlesnake tentou pegar Owen Hart para um piledriver. Mas Hart reverteu o movimento e colocou Austin à sua mercê. Tudo foi ensaiado até esse ponto, mas o problema é o seguinte: para aquele Tombstone Piledriver, Owen Hart deveria pular de pé com apenas um pouco da cabeça de Steve tocando a lona. O objetivo real era que Austin vendesse o movimento como se sua cabeça estivesse esmagada. Infelizmente, a cabeça de Austin estava cerca de 20 centímetros abaixo da parte inferior das pernas de Hart, então, quando este pulou, acabou acertando Austin. Em vez de seus pés fazerem o primeiro contato com a tela, a cabeça de Austin fez, e, imediatamente, todo o impacto foi para seu pescoço, basicamente quebrando-o. Foi somente muitos anos depois que Owen Hart revelou que, mesmo antes da partida, Steve Austin já estava sentindo dores no pescoço, provavelmente devido aos anos anteriores em que vendeu piledrivers. Portanto, esse movimento mal feito teve quase o dobro do impacto que teria tido em alguém com um bom pescoço. Nas palavras de Steve Austin, assim que minha cabeça bateu no tapete, pensei, Christopher Reeve, porque achei que nunca mais ia andar, nunca mais. Eu não conseguia sentir nada do pescoço para baixo. Caso você não esteja familiarizado com o nome, Christopher Reeve era, na época, o ator mais bem-sucedido a interpretar um super-homem de ação ao vivo. Ele foi um ator ganhador de vários prêmios no final dos anos 70 e 80, até maio de 1995, quando foi jogado de um cavalo durante uma competição equestre. Reeve caiu sobre o pescoço e ficou paralisado do pescoço para baixo, precisando de uma cadeira de rodas e de um ventilador pelo resto da vida. Normalmente, Steve Austin deveria ter sofrido o mesmo destino após uma lesão como essa, mas, seja por um golpe de sorte ou por algo divino, ele só ficou paralisado por cerca de 20 segundos e, depois disso, conseguiu terminar a luta. Bem, talvez não tenha terminado exatamente, mas ele conseguiu acertar Owen Hart com algo que parecia um roll-up, o que permitiu que ele prendesse Hart para a contagem e ganhasse o cinturão. O Texas Rattlesnake
conseguiu chegar aos bastidores ainda no que ele descreveu como um mundo de dor. Depois de exames de ressonância magnética e várias consultas médicas, foi revelado que sua lesão não atingiu os nervos que o deixariam paralisado. Steve Austin ficou de fora por cerca de 4 meses e depois voltou aos ringues. Embora tenha tido uma carreira que lhe rendeu 6 reinados no WWE Championship, 2 títulos do Intercontinental Championship, 4 vitórias no Tag Team Championship e tenha se tornado apenas o 5º campeão da tríplice coroa da empresa, Steve Austin nunca mais foi o mesmo depois daquela lesão no pescoço. Primeiramente, ele teve que mudar todo o seu estilo de luta livre, deixando de ser o gênio técnico pelo qual era conhecido e passando a confiar mais na força absoluta e a atingir os adversários com golpes de pedra. Por fim, essa lesão no pescoço, juntamente com outros problemas no joelho, fez com que ele se aposentasse dos ringues em 2003, apesar de ainda estar no auge de suas habilidades. No entanto, ele ainda permanece na WWE e tem feito aparições esporádicas no ringue até 2022. Talvez, se essa sequência de piledriver fracassada nunca tivesse acontecido, Steve Austin teria tido a longevidade de, por exemplo, Undertaker. Provavelmente nunca saberemos. Para o Ringmaster, no entanto, ele não esqueceu a lesão, como disse recentemente em uma entrevista. Durante muito tempo, eu assisti ao vídeo várias vezes, 20 ou 30 vezes por dia. Ainda gosto de assisti-lo de vez em quando. Hoje em dia, eu o assisto apenas para me dar conta de onde estou. Isso mantém tudo em perspectiva. Eu me considero muito sortudo, e ele não é o único astro da WWE que se sente assim, já que Shawn Michaels também sofreu uma lesão que alterou sua carreira. Se há uma pequena lista de lutadores na história da WWE e que podem se gabar de terem sido superstars mais icônicos do que Steve Austin, o Heartbreak Kid está definitivamente entre os 5 primeiros. Afinal de contas, ele trabalhou na empresa por quase uma década antes de Austin chegar da WCW. 4 vezes campeão mundial, 2 vezes vencedor do Royal Rumble e 2 vezes integrante do WWE Hall of Fame. Michaels participou da edição inaugural de alguns dos eventos mais icônicos da WWE, como o primeiro Hell in a Cell no Bad Blood, In Your House, a primeira Ladder Match, as primeiras lutas televisionadas do Iron Man e algumas outras. De todos esses eventos inaugurais em que Michaels participou, talvez o mais icônico tenha sido a primeira Hell in a Cell, em que ele enfrentou seu inimigo de longa data, o Undertaker. Os 2 homens tiveram o desempenho de um século, e os fãs estavam ansiosos para vê-los no ringue. Assim, em 1998, uma década depois da luta de estreia de Shawn Michaels na WWE, os 2 se enfrentaram em uma casket match no Royal Rumble PPV de 1998. E durante a maior parte da noite, parecia que Taker e HBK iriam superar seu show anterior, classificado com 5 estrelas. Os 2 lutadores trocaram golpes grandes e técnicos, bateram um no outro em uma lápide e até no próprio caixão. Foi um show e tanto, ainda melhor do que os fãs poderiam esperar. Até que, de repente, um desastre aconteceu quando Undertaker pegou Michaels e o jogou para fora do ringue. Ok, isso provavelmente parece terrível, mas acredite em nós, não era a primeira vez que um dos 2 lutava. Na verdade, pode-se dizer que era um movimento rotineiro, já que ambos estavam no negócio há 18 anos na época. No entanto, nesse dia fatídico, Michaels não foi simplesmente jogado para fora do ringue para aterrissar em um piso acolchoado. Em vez disso, ao aterrissar, ele bateu com as costas no caixão, e isso foi o suficiente para causar um dano realmente terrível. Para ser mais preciso, essa queda fez com que Michaels tivesse hérnia de 2 discos em suas costas e esmagasse completamente um 3º disco. Em termos simples, HBK tinha acabado de sofrer uma lesão nas costas, que poderia deixá-lo totalmente paralisado. Mas, por um golpe de sorte, ele não perdeu nenhum movimento do corpo. Na verdade, quase se pode presumir que a queda não teve nenhum efeito sobre ele, já que conseguiu continuar a luta. É isso mesmo, apesar de francamente ter quebrado as costas, Michaels continuou, lutando contra a dor, mas fazendo o suficiente para permanecer na luta
até que Kane interferisse para ajudá-lo a ultrapassar a linha e manter seu WWE Championship. Depois de passar por essa luta com pura adrenalina, Michaels teve que ficar fora do ringue nos meses seguintes, o que o fez perder o PPV No Way Out of Texas. Ele retornou na WrestleMania 14, em outra tentativa de manter o título da WWE, dessa vez contra Steve Austin. Infelizmente, essa luta acabou sendo sua última aparição nos 4 anos seguintes, pois ele passou pelo show com dores excruciantes e foi forçado a se aposentar precocemente logo depois. Em seus anos longe dos ringues, Michaels permaneceu na empresa, atuando como comissário do Raw. Ele também abriu seu próprio centro de treinamento durante esse período, pois acreditava que seus anos de luta livre haviam terminado. Surpreendentemente, em 2002, Shawn Michaels fez um retorno chocante aos ringues no SummerSlam, depois de mais de 1.600 dias longe da luta livre. No fim das contas, suas costas estavam um pouco curadas, o que o tornou capaz de competir novamente. Ele continuou a competir nos 8 anos seguintes, aumentando sua longa lista de histórias e rixas icônicas, até se aposentar pela segunda vez em 2010. No entanto, os fãs que assistiram Michaels durante sua primeira passagem podem se identificar com o fato de que ele nunca mais foi o mesmo depois daquela lesão. Pode ter sido PTSD, lógica, ou apenas o fato de ele ter se tornado mais limpo e sóbrio do que era nos anos 90. Seja qual for a explicação, Shawn Michaels mudou seu estilo de luta e reduziu drasticamente a execução de pontos muito perigosos para evitar agravar sua lesão nas costas. Um cara que não teve a mesma sorte foi Joey Mercury. Embora o personagem Joey Mercury fosse de longe o mais famoso de todos os gimmicks de Adam Burch, Beach sempre foi um lutador talentoso com potencial ilimitado. Ele era uma raça rara na indústria da luta livre, não por causa de seu físico notável ou de suas habilidades técnicas impecáveis, mas por sua capacidade de fazer seu oponente parecer bom. Isso não parece ser o primeiro atributo de luta livre que qualquer fã escolheria, mas os especialistas em luta livre reconhecem que caras como Mercury, que tinham uma maneira de pegar o melhor recurso de seu oponente e fazê-lo parecer melhor, são os caras que realmente mantêm a luta livre profissional em andamento. Burch fez sua estreia na luta livre em 2000 a ECW e passou os 8 anos seguintes trabalhando em várias promoções independentes antes de assinar com a WWE em 2004. Enquanto estava no território de desenvolvimento da OVW como Joey Mercury, ele começou a trabalhar em uma equipe de tag com Johnny Nitro e Melina como seu empresário. Logo, a WWE descobriu que havia encontrado ouro com a stable MNM e os transferiu para o elenco do SmackDown. No ano seguinte, eles tiveram 3 reinados no WWE Tag Team Championship, e em seguida, sua facção foi desfeita. Quando Mercury começou a trabalhar para construir um nome para si mesmo como lutador solo, tudo desmoronou, literalmente. Tudo se desenrolou em dezembro de 2006 no pay-per-view Armageddon, em uma Fatal 4-Way Ladder Match. Essa luta contou com a reunião do MNM, as duplas Dave Taylor e William Regal, Paul London e Brian Kendrick, e os Hardy Boys em uma briga total pelos campeonatos de Tag Team. Durante a luta, Hardys e MNM estão reunidos em um canto do ringue com uma escada por perto. O ponto planejado era que Matt Hardy segurasse os rostos de Nitro e Mercury, o que ele fez com sucesso. No entanto, na mesma sequência, Jeff Hardy fez uma queda de perna sem querer, criando um efeito de gangorra na escada que a fez balançar contra Johnny Nitro e Joey Mercury. Nitro quase não se machucou, o que por si só já é um milagre, mas Mercury não foi poupado, nem um pouco. A escada o atingiu em cheio no rosto e, imediatamente, parecia que seu rosto estava vazando sangue. Em uma visão realmente horrível, Mercury sangrou profusamente com o rosto inchado e foi rapidamente levado ao hospital. Normalmente, uma pancada dessas deixaria qualquer um inconsciente, mas, de alguma forma, Mercúrio permaneceu consciente durante todo o processo. Os ferimentos resultantes em seu rosto incluíram um nariz quebrado com 4 fraturas, seu olho esquerdo inchado e sangramento interno contínuo do nariz e do olho. Mais tarde,
Ele levou 5 pontos na parte interna do nariz e 15 pontos na parte externa do nariz e da bochecha. Falando sobre o incidente mais tarde, Joey Mercury disse: "Não tenho nada com o que comparar. Nunca levei uma pancada tão forte no rosto antes. Eu diria que a sensação foi como a de uma escada de aço de 100 quilos se chocando contra o meu rosto a 100 milhas por hora ou passando de cabeça pelo para-brisa de um carro sem o cinto de segurança. Talvez sendo atingido no rosto por um taco de beisebol balançado por Sammy Sosa. Não é exagero dizer que não entrar em coma depois de uma pancada dessas foi um milagre, e embora Mercury tenha conseguido se recuperar fisicamente da lesão, depois de algumas semanas, ele nunca mais foi o mesmo mentalmente. Veja bem, depois que os ferimentos faciais pareciam estar curados, Mercury continuou a lidar com uma tremenda quantidade de dor e logo recorreu a analgésicos para se sentir melhor. Isso acabaria se tornando um vício tão terrível que ele foi dispensado da WWE apenas 3 meses após o acidente. À primeira vista, liberar um cara que acabou de sofrer uma lesão terrível parecia cruel para a WWE. No entanto, muitos anos depois, Joey Mercury esclareceu todo o episódio. Ele explicou que, no início do ano, antes do evento Armageddon, ele havia passado quase 6 meses em um centro de reabilitação. Aparentemente, ele tinha problemas de abuso de drogas que começaram quando ele tinha apenas 15 anos de idade. Você ouviu direito. Adam Birch estava viciado em álcool, cocaína, crack e heroína desde muito jovem, mas conseguia manter uma boa aparência nas noites em que tinha de se apresentar. No entanto, quando o acidente aconteceu e os analgésicos foram adicionados à lista de substâncias às quais ele era viciado, Birch entrou em uma espiral completa. Vince McMahon foi forçado a dispensá-lo, pois o cenário da luta livre naqueles anos só pioraria seus vícios. De acordo com o próprio Mercury, Vince me sentou e disse: "Não estamos preocupados com o seu trabalho, pois sabemos que você consegue se recuperar por 30 minutos todas as noites. O que nos preocupa é que você vai morrer." Naquela época, ele já havia sofrido 3 overdoses e sofrido 10 acidentes de carro em decorrência do abuso de substâncias. No final das contas, ser liberado da empresa funcionou bem para Mercury, pois ele conseguiu ficar limpo e organizar sua vida, e desde então trabalhou como produtor para a WWE e como segurança na tela para Seth Rollins, como parte da facção The Authority. Sua experiência e inspiração nos bastidores foram apreciadas pelos membros do The Shield, como quando Dean Ambrose disse: "Ele é definitivamente um herói para nós. A essa altura, se ele me diz uma maneira de fazer algo, eu faço dessa maneira primeiro, porque ele está certo, 99% das vezes." É bom ver que Joey Mercury descobriu que conseguiu organizar sua vida. Continuando, temos outro lutador cuja lesão não apenas danificou permanentemente seu corpo, mas também sua carreira. Tyson Kidd. Outro cara que começou a lutar nos anos 90, Theodore James Wilson, foi o último graduado do Hart Dungeon. Ao contrário da maioria dos caras que tentaram ir para a WWE, assim que se tornaram profissionais, Wilson gostou de passar o tempo lutando internacionalmente em promoções como Stampede Wrestling, Prairie Wrestling Alliance, New Japan Pro Wrestling, All-Star Wrestling e AWA Superstars of Wrestling, de 1995 a 2007. Durante esse período, ele conquistou vários títulos, por isso foi uma surpresa para aqueles que o conheciam quando ele assinou o contrato com a WWE em 2006 e foi enviado para uma longa lista de territórios de desenvolvimento. Kidd trabalhou na Deep South Wrestling e na Florida Championship Wrestling, antes de ser transferido para o NXT. Enquanto estava no NXT, Kidd fez parceria com David Hart Smith para formar a Hart Dynasty, que venceu o Unified Tag Team Championship com Smith em abril de 2010. Essa foi uma conquista impressionante, mas o verdadeiro sucesso de Kidd veio quando ele e Cesaro se uniram à esposa de Kidd, Natalya, como sua treinadora. Juntos, o trio se tornou uma equipe formidável, conquistando o WWE Tag Team Championships em uma corrida que definiu a carreira dos dois. Infelizmente, sua lesão ocorreu justamente quando as coisas estavam melhorando em sua carreira. Tudo aconteceu em 1º de junho de 2015,
em um dark match na preparação para o WWE Superstars. Kidd estava enfrentando Samoa Joe, que, de alguma forma, errou um movimento de finalização Muscle Buster da pior maneira possível. Para quem conhece Samoa Joe, sabe que o Muscle Buster era um dos golpes característicos do ex-campeão mundial de pesos pesados da TNA. Na verdade, era um dos finalizadores mais seguros, não só porque Samoa Joe tinha muita experiência em executá-lo, mas também porque era como um Fisherman's Suplex Style. Agarrar o oponente na corda superior e jogá-lo no tapete. Só isso. No entanto, nessa ocasião, quando Joe tentou derrubar Kidd no chão sobre os ombros, sua cabeça acabou recebendo o primeiro impacto e, como resultado, seu pescoço foi quebrado. E isso não é tudo. Kidd também sofreu uma concussão espinhal na mesma queda, fazendo com que sua visão ficasse branca antes de perder todos os movimentos de seu corpo. É isso mesmo, ele ficou completamente paralisado por alguns segundos. Falando sobre o incidente anos depois, Kidd disse: "Eu me lembro de tudo muito bem, sim, perdi a sensibilidade por cerca de 5 segundos. Todo o tempo assustador da cabeça aos pés, ficar parado. Você não consegue mover nada, e seu corpo parece pesar 2 milhões de quilos. Felizmente, a paralisia foi apenas temporária, pois ele conseguiu sair do ringue e foi levado às pressas para o hospital. Ao chegar ao hospital, foi revelado que Kidd havia sofrido uma lesão chamada fratura do carrasco, que basicamente quebrava o pescoço no ponto em que o cérebro e a medula espinhal se encontram. Parece muito delicado e acredite, é mesmo. De fato, estatisticamente, apenas 5% das pessoas sobreviveram a essa lesão. E dos 5% que sobreviveram, apenas 5% delas acabaram sem paralisia significativa. Nós sabemos, as chances de ele não ficar paralisado ou mesmo de sobreviver eram quase nulas, mas de alguma forma ele conseguiu sobreviver. Kidd foi submetido a uma cirurgia para fundir as vértebras C1 e C2, pois o ligamento que segurava a C2 havia se rompido. Após a cirurgia bem-sucedida, ele ficou paralisado em algumas partes do corpo e teve de ficar acamado por cerca de 1 ano inteiro. Após a recuperação total da lesão, Kidd ainda não voltou a pisar no ringue, o que é muito compreensível, considerando que sua sobrevivência foi nada menos que um milagre. Conforme explicado por sua esposa, Natália, ele não pode fazer nada que exija que ele sofra uma pancada. Ele pode mostrar pequenas técnicas. E ele é tão talentoso e tão bom no treinamento de outros, mas ele simplesmente não consegue bater. Kidd também descartou qualquer possibilidade de voltar aos ringues, declarando sua gratidão por estar vivo. Desde que se recuperou completamente, ele trabalhou como produtor na WW, e então, podemos dizer que ele está tão perto da ação quanto precisa estar. Por último em nossa lista, temos Nikki Bella. Essa é uma mulher sobre a qual muitas coisas podem ser ditas. Talentosa, sim. Linda, sem dúvida. Subestimada, sem dúvida. Metade da dupla icônica do Hall of Fame, as Bella Twins. Nikki teve uma jornada e tanto para se tornar uma lutadora profissional. Depois de jogar futebol universitário, Nikki trabalhou como garçonete de hotel, modelo e atriz, e fez muitos trabalhos promocionais, incluindo ser contratada como as gêmeas da Copa do Mundo da Budweiser e participar do concurso International Body Doubles Twins Search de 2006, ao lado de sua irmã gêmea, Brie. Depois de não conseguirem entrar no WWE Diva Search de 2006, as irmãs foram contratadas para o território de desenvolvimento Florida Championship Wrestling em 2007 e formaram a equipe de Tag Bella Twins. Junto com sua irmã, Nikki fez sua estreia no elenco principal da marca SmackDown em 2008 e permaneceu no elenco principal nos anos seguintes até sua saída em 2012. Elas acabaram sendo contratadas novamente, menos de 1 ano depois, e foi quando ela realmente se tornou um grande sucesso na WWE, tornando-se 2 vezes Divas Champion, sendo que seu segundo reinado de 301 dias foi o mais longo reinado do extinto título. As gêmeas também se envolveram em uma série de histórias de sucesso com os maiores nomes da empresa, como Becky Lynch e Naomi. Acrescente o sucesso das gêmeas no reality show da WWE, Total Divas, o que acabou levando a um spin-off intitulado Total Bellas.
E o fato de que Nikki estava em um relacionamento na vida real com John Cena, e você poderia dizer que a vida era perfeita para ela. No entanto, sem que os fãs soubessem, Nikki Bella tinha um longo histórico de lesões graves que acabariam culminando em algo muito pior. Primeiro, em 2013, ela fraturou a tíbia, e 2 anos depois, sofreu uma terrível lesão no tendão. Em meio a tudo isso, ela também sofreu uma lesão terrível no pescoço em algum momento durante seu segundo reinado como Divas Champion. No entanto, como estava no auge de seus poderes, Nikki continuou, aproveitando os holofotes, o que resultou na piora da lesão. Os discos do pescoço foram empurrados para a medula espinhal, resultando em excesso de fluido em seu sistema nervoso central. Por fim, em 2016, ela foi forçada a se submeter a uma cirurgia de fusão óssea. Essa cirurgia significou que ela teve que ficar fora de ação por 10 meses inteiros. Quando voltou, começou a treinar com Daniel Bryan e logo se envolveu em uma história de muito sucesso com Carmella. Uma coisa que os fãs nunca notaram, no entanto, foi que Nikki Bella nunca usou seu finalizador de Hack Attack após seu hiato de 10 meses. Essencialmente, seu corpo nunca mais foi o mesmo, e ela teve dificuldades para executar os movimentos técnicos pelos quais era conhecida. Lentamente, mas com o tempo, a WWE teve que reduzir seu tempo de exibição, pois seu condicionamento físico diminuiu e seu pescoço nunca se recuperou totalmente. Ela fez uma pausa nos ringues em 2018, retornando mais tarde para entrar em disputas com o Riot Squad com Brie e a então campeã feminina do Raw, Ronda Rousey. Por fim, em junho de 2019, foi anunciado que Nikki Bella estava encerrando sua carreira nos ringues, por causa de um cisto encontrado em seu cérebro e também devido a outras complicações em sua lesão no pescoço. Desde então, ela só trabalhou em funções de embaixadora da WWE e se tornou uma personalidade da televisão. Qual dessas lesões você acha que é a pior? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.